Jeffrey Dahmer, um nome que arrepia até a alma, o canibal de Milwaukee. De 1978 a 1991, ele assassinou brutalmente 17 jovens rapazes, com métodos tão cruéis quanto inimagináveis. Dahmer não apenas matava, ele esquartejava, ele violava seus cadáveres, ele até consumia sua carne. Este é o lado mais obscuro da humanidade. Os atos hediondos de Dahmer expuseram a fragilidade do nosso mundo, destruindo a ilusão de segurança dentro de nossas comunidades. Ele se tornou um lembrete arrepiante de que o mal pode se esconder atrás das fachadas mais comuns, atacando os vulneráveis e os que não desconfiam. O terror que ele infligiu se estendeu muito além de suas vítimas, deixando famílias destruídas e uma cidade tomada pelo medo. Mas como um garoto aparentemente comum do meio-oeste americano se tornou sinônimo de mal? Para entender o monstro, precisamos primeiro voltar às suas origens. Milwaukee, Wisconsin. Uma cidade conhecida por suas cervejarias e charme operário, se tornou o cenário involuntário do reino de terror de Dahmer. Nascido em 21 de maio de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer entrou em um mundo que se tornaria seu campo de caça. Sua infância, aparentemente comum na superfície, escondia os primeiros sinais de alerta de um indivíduo profundamente perturbado. Mesmo quando criança, Dahmer demonstrava uma fascinação perturbadora pela morte. Ele coletava carcaças de animais, atraído pelo fascínio macabro da decomposição e dissecção. À medida que Dahmer crescia, sua fascinação pela morte se intensificava, evoluindo de um interesse mórbido para uma obsessão consumidora. A linha entre curiosidade e crueldade se tornou tênue, colocando-o em um caminho que levaria a horrores inimagináveis. Jeffrey Dahmer não nasceu um monstro. Ele era um menino, nascido no mundo comum de Milwaukee, Wisconsin. Mas, sob a superfície da normalidade, a escuridão se agitava. Mesmo na infância, Dahmer era retraído, uma figura solitária no pátio movimentado da escola. Ele preferia a companhia de insetos e pequenos animais, encontrando consolo em seu mundo silencioso. Os colegas de classe notavam sua estranheza, uma inquietação palpável que se agarrava a ele como uma mortalha. Seus pais, Lionel e Joyce, lutavam contra a natureza introvertida do filho. Suas tentativas de atraí-lo, de envolvê-lo com o mundo, eram recebidas com um vazio que os gelava até os ossos. Mal sabiam eles que uma tempestade se formava na mente de seu filho. Ele coletava as carcaças de pequenos animais, dissecando-as com uma curiosidade distante que não condizia com sua idade. No verão de 1978, Milwaukee sufocava sob uma onda de calor sufocante. Foi no verão em que Jeffrey Dahmer cruzou a linha, o verão em que ele silenciou a voz da razão e abraçou a escuridão que vinha se infiltrando dentro dele. Stephen Hicks, um mochileiro com um sorriso gentil e uma natureza confiante, tornou-se a primeira vítima de Dahmer. Atraído para a casa de Dahmer com a promessa de cerveja e companhia, Hicks havia, sem saber, entrado em um pesadelo. Dahmer, movido por um coquetel potente de álcool e desejos reprimidos, atingiu Hicks com uma barra de halteres, o impacto ecoando pelo silêncio da casa. O pânico tomou conta de Dahmer ao ver o que havia feito, o corpo sem vida esparramado no chão. A visão do sangue, o cheiro de morte, não o repeliu. Isso acendeu um fogo dentro dele, uma sensação terrível de poder e controle que ele nunca havia conhecido. Apartamento 213, Oxford Apartments. Um endereço comum em um bairro tranquilo de Milwaukee. Atrás de suas paredes, no entanto, havia um horror inimaginável, um testemunho macabro da descida de Dahmer à loucura.
O cheiro de decomposição impregnava o ar, um aroma adocicado e doentio que se agarrava às paredes, um testemunho dos horrores que se desenrolavam lá dentro. Potes cheios de partes de corpos desmembrados alinhavam as prateleiras, troféus grotescos da obsessão sombria de Dahmer. A geladeira zumbia, seu conteúdo um testemunho horripilante dos impulsos canibais de Dahmer. Era um lugar onde as linhas entre a realidade e o pesadelo se confundiam, onde os vivos se tornavam presas e os mortos se tornavam brinquedos. O cheiro de morte deveria ter sido um farol, um aviso ao mundo exterior dos horrores que se desenrolavam dentro do apartamento 213. Mas Dahmer, um mestre da manipulação, conseguiu desviar as suspeitas, manter uma aparência de normalidade que mascarava a escuridão interior. Os vizinhos reclamavam do mau cheiro que emanava de seu apartamento, mas Dahmer sempre tinha uma desculpa: carne estragada, um freezer quebrado, um problema de encanamento. Suas desculpas eram plausíveis. Seu comportamento era desarmador, permitindo que ele desviasse as suspeitas, mantendo os horrores à distância. Até mesmo a polícia, respondendo a uma denúncia de violência doméstica, não conseguiu ver além da fachada cuidadosamente construída de Dahmer. O reino de terror de Dahmer continuou, um testemunho de sua astúcia, sua capacidade de se misturar, de parecer normal enquanto abrigava uma escuridão tão profunda. – 22 de julho de 1991. O calor sufocante do verão pairava sobre Milwaukee, um prenúncio da tempestade que estava prestes a explodir. Tracy Edwards, um jovem em busca de companhia, encontrou Jeffrey Dahmer, seu futuro assassino. Atraído para o apartamento de Dahmer com a promessa de cerveja e dinheiro, Edwards se viu preso em um pesadelo. O cheiro de decomposição, as polaroides assustadoras espalhadas pelo chão, lhe causaram um arrepio na espinha. Algo estava terrivelmente errado. Dahmer, com seus olhos frios e calculistas, sacou um par de algemas, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Edwards, sentindo o perigo, sabia que precisava agir rápido. Enquanto a atenção de Dahmer vacilava, Edwards aproveitou a oportunidade. Com uma onda de adrenalina, ele se libertou das garras de Dahmer, uma luta desesperada pela sobrevivência. Seção 2. Desmascarando o monstro. Edwards, com o coração batendo forte no peito, saiu cambaleando do apartamento 213, um farol de esperança no coração da escuridão. Ele parou 2 policiais, seu ceticismo inicial dando lugar à descrença, quando Edwards contou sua história angustiante. Armados com o relato arrepiante de Edwards, os policiais se aproximaram cautelosamente do apartamento de Dahmer, seus sentidos atacados pelo cheiro de decomposição que emanava de dentro. Dahmer, sua fachada de normalidade destruída, convidou os policiais para entrar, uma calma assustadora o dominando. O que eles descobriram dentro daquelas 4 paredes chocaria o mundo, um cenário horrível de depravação humana. A geladeira, zumbindo com uma indiferença macabra, continha um segredo horrível. Restos humanos, cuidadosamente embalados e empilhados ao lado de mantimentos comuns. Seção 3. Uma cidade em julgamento. A prisão de Jeffrey Dahmer causou ondas de choque em Milwaukee e além. O homem aparentemente comum do apartamento 213 foi exposto como um monstro, um predador que andou entre eles, escondido à vista de todos. Dahmer, despojado de sua fachada cuidadosamente construída, confessou seus crimes com detalhes arrepiantes. Ele descreveu seus métodos, seus rituais, sua fome insaciável por controle e posse. A cidade ouviu-o horrorizada. Os detalhes de seus crimes eram terríveis demais, depravados demais para serem compreendidos. As famílias de suas vítimas, sua dor palpável,
exigiam justiça. Suas vozes, um coro de dor e indignação. Dahmer, com os olhos desprovidos de remorso, se declarou culpado de 15 acusações de assassinato, aceitando sua sentença com uma indiferença assustadora. Seção 1. Morte de um monstro. Por 3 anos, Jeffrey Dahmer viveu seus dias dentro dos limites da Instituição Correcional de Colômbia. Seus crimes um espectro assustador que o seguia em cada canto de sua existência. O mundo exterior continuou a lidar com os horrores que ele havia libertado, as famílias das vítimas para sempre marcadas por seus atos. Em 28 de novembro de 1994, o reino de terror de Dahmer teve um fim abrupto e violento. Enquanto realizava tarefas de limpeza, ele foi atacado por um colega de prisão, Christopher Scarver. Scarver, armado com uma barra de metal, espancou Dahmer brutalmente, sua fúria alimentada pela natureza hedionda dos crimes de Dahmer. A notícia da morte de Dahmer se espalhou rapidamente, uma mistura de choque e satisfação sombria ondulando pela nação. Para alguns, era uma sensação de justiça feita, um fim violento para uma vida repleta de atos indizíveis. Para outros, trouxe uma sensação de encerramento, um fim para os pesadelos que os assombravam desde que os crimes de Dahmer vieram à tona. Seção 2. A sombra persistente. O reino de terror de Jeffrey Dahmer pode ter terminado em uma cela de prisão, mas as perguntas e o horror em torno de seus crimes continuam a ecoar. Como alguém poderia cometer atos tão indizíveis? Que combinação de natureza e criação poderia dar origem a tamanha escuridão? O mundo permanece ao mesmo tempo repelido e cativado pela história de Dahmer, atraído pelo abismo escuro de sua psique, buscando respostas que podem nunca vir. Seus crimes nos forçaram a confrontar a realidade desconfortável de que os monstros nem sempre se escondem nas sombras. Às vezes, eles se escondem à vista de todos, sua verdadeira natureza mascarada por um verniz de normalidade. Após seus crimes, a aplicação da lei e a ciência forense passaram por um período de introspecção, reavaliando os métodos de perfilamento criminal e identificação de vítimas. Jeffrey Dahmer, o caníbal de Milwaukee, tornou-se um lembrete assustador da escuridão que reside no coração humano, um conto de advertência sussurrado em tons baixos, garantindo que o mundo nunca se esquecesse dos horrores que ele infligiu e das vidas que ele mudou para sempre.